Olá, amigos. O terceiro assunto que nós tratamos no nosso último Momento de Educação, na quarta-feira passada, foi sobre alergia alimentar, sobre os problemas relacionados à alergia alimentar e principalmente os problemas relacionados ao desconhecimento médico em relação à alergia alimentar. Então a coisa é muito séria mesmo. Na realidade, o caso é o seguinte: o que nós tratamos foi sobre as profissões, todas as profissões. Quando nós terminamos um curso superior, um curso de graduação, e no caso médico, fazer a residência, etc., não acaba por aí. Ou seja, a partir do momento que nós estamos com aquele conhecimento de 4, 5, 6, 7, 8 anos, seja lá que for, em relação ao estudo, naquela graduação, é importante que nós sempre lembremos que existe a evolução daquela ciência, seja ela qual for, seja ela pedagogia, seja ela de medicina, seja ela fonoaudiologia, seja ela o que for. O que nós aprendemos na faculdade é a base para a continuidade do nosso estudo. Imagina, o tempo todo, todos os dias, há evolução na ciência. Todos os dias há uma publicação científica, há diversas publicações científicas mostrando mais alguma coisa em relação àquilo que nós aprendemos na faculdade. E para que esses assuntos novos, para que essas descobertas novas passem a ser ministradas na faculdade, isso leva 5 anos, às vezes levam 6 anos, às vezes levam 10 anos. Por exemplo, na área da ciência médica, que a evolução é muito rápida, nós temos livros de medicina que até hoje não falam da neurogênese, que já foi descoberta há muitos anos. O Fred Gage, Mirjana Maletic Salvative, os primeiros, né? Depois uma série de cientistas brasileiros mesmo, com trabalhos publicados pela USP, pela Unicamp, em relação a isso, e até hoje ainda não está isso em vários livros de medicina. Os trabalhos sobre o autismo, a cada dia tem mais trabalhos sobre o autismo. Esse nosso cientista brasileiro, Aderbal Sabra, tem mais de 20 trabalhos publicados nas revistas principais internacionais sobre alergia alimentar, mostrando uma série de evidências científicas sobre a dieta, a necessidade de uma dieta na alimentação de quem tem autismo e quem tem TDAH, para reduzir os sintomas, porque não existe remédio ainda. A Ritalina, o metilfenidato, é um remédio dado para estimular uma área cerebral de quem tem TDAH, e que, na realidade, se nós estivermos tratando essa pessoa com uma dieta alimentar e com exercícios físicos continuados e com disciplina rigorosa, nós vamos evitar a utilização de remédios. Só tem um detalhe: os médicos não estão estudando isso. Quer dizer, não estou dizendo todos os médicos. Há médicos que nem sabem quem é Aderbal Sabra, nem fazem ideia dos 20 trabalhos científicos publicados sobre esse assunto, e chegam numa entrevista e dizem: essa parte da alimentação e da dieta não há nenhuma comprovação científica ainda. Como não há? Aqui, só dele, que é brasileiro, que está na CESGAN Rio, tem 20 comprovações científicas sobre dieta e sobre regime alimentar. Desse, William Shaw, americano, dono dos laboratórios Great Plains nos Estados Unidos, cada artigo do livro dele, cada capítulo do livro dele, que mostra, por exemplo, a relação entre vacinas, infecções, antibióticos e o autismo e o TDAH. Só nesse capítulo tem 38 artigos científicos publicados comprovando o que ele está dizendo no capítulo 1. No capítulo 2 tem 20 e poucos artigos, que são os micro-organismos no trato gastrointestinal, ou seja, que se nós prestarmos atenção na manutenção de uma flora intestinal correta, nós vamos reduzir os sintomas do autista e do TDAH. Exames de ácidos orgânicos, leveduras e fungos, como fazer o controle, deficiências imunológicas, anormalidade do sistema digestivo, glúten e caseína, como reduzir os problemas relacionados pelo glúten e caseína, imunização e autismo, toxicidade, metais pesados nas vacinas,
erros do metabolismo, tratamentos nutricionais para o autismo e transtorno de desenvolvimento. Ou seja, cada artigo do livro dele, que tem digamos, mais de 400 páginas, quase 500 páginas, né? Cada item desse tem vários artigos científicos comprobatórios. Então, dizer que ainda não existe comprovação científica para as dietas relacionadas ao autismo e TDAH é não saber ler, é não querer aprender, é não querer acompanhar a evolução científica. Lógico que não é só isso, não é simples assim. É porque nos congressos de médicos, nos congressos de medicina, quem financia? Grande parte deles não é financiado por universidades. Grande parte deles é financiado pelos laboratórios farmacêuticos. Os que são financiados por universidades deveriam chamar esses caras, deveriam apresentar esses trabalhos, mas os que são financiados pelos laboratórios farmacêuticos nunca vão chamar esses caras. Porque se chamar esses caras, diminui a venda de remédios. Imagina se você mostra essas evidências aqui num congresso científico, qual é o médico que, ao tomar conhecimento disso, vai receitar uma série de remédios para doenças psicogênicas para a criança que tem autismo? Não vai mais. Porque ele vai saber que, por enquanto, Karina Grise Oliveira, Alisson Muotri e Aderbal Sabra, que são os 3 brasileiros que estão mais adiantados no estudo do autismo e do TDAH, principalmente do autismo, ainda não conseguiram descobrir nenhum medicamento que não tenha efeito colateral e que seja recomendado para autismo. Por enquanto não existe. Quem está mais adiantado para isso, por enquanto o que se usa é dieta. Quem está mais adiantado nesses remédios é Alisson Muotri, nos Estados Unidos, em relação a alguns medicamentos que ele está desenvolvendo, mas que ele não liberou ainda porque os efeitos colaterais não compensam, e Karina Grise Oliveira, que desenvolveu um método que ainda está em estudo sobre a alteração genética de um dos genes, TRPC6, que você ligando, desligando esse gene, você cura determinado tipo de autismo, mas está em estudo ainda, por enquanto é dieta. Então, o que nós temos que ver é o seguinte: o tratamento hoje do autismo e do TDAH, lógico que em alguns casos vai precisar de remédio sim, vai precisar de medicamentos sim, mas o principal é o exame de intolerância alimentar, desde cedo. Desconfiou que o filho tem autismo, vamos ver a intolerância alimentar e vamos fazer uma dieta que não estimule o desenvolvimento desse autismo, que não estimule o desenvolvimento desse TDAH, porque isso é super necessário. E aí sim, está fazendo a dieta, está com a alimentação correta, não está estimulando nada de errado na flora intestinal dessa criança, aí aparecendo alguma comorbidade paralela, nós vamos tratar sim. Não estou dizendo que vacina seja prejudicial, como está havendo um trabalho aí contra a vacina, que remédio seja prejudicial. Não, os laboratórios farmacêuticos são excelentes no trabalho de desenvolvimento de medicamentos que são necessários ao organismo. Mas, infelizmente, a ganância financeira faz com que eles ultrapassem essa parte ética e entrem na parte antiética. Então, o negócio, precisamos deles? Precisamos. Precisamos dos medicamentos deles? Precisamos. Das vacinas? Também. Mas a ganância financeira faz com que eles mantenham conservantes pesados, como alumínio, etc., de metais pesados nas vacinas, fazendo com que haja uma série de problemas relacionados a isso. Faz com que eles recomendem a utilização de medicamentos para sintomas que, na realidade, são de outras doenças e não o autismo nem o TDAH. Então, gente, vamos procurar os médicos certos. Quem são os médicos certos? Hoje nós temos o nutrólogo, que é o mais bem preparado para entender de autismo e de TDAH. O ideal para uma formação médica seria um pediatra que tivesse especialização em gastroenterologia, em imunopatologia e em nutrição. Se não tivermos esse médico, vamos a um gastroenterologista que tenha também especialização em imunopatologia.
Ou então o próprio alergista respiratório que tem a especialidade em gastroenterologia e nutrição. Agora, o médico nutrólogo, ele fecha tudo isso. Lógico que a Derbal Sabrá é completo, mas ele está na Sesgarnia. Ele é pediatra, ele tem especialização em gastroenterologia, imunopatologia e nutrição. Quem é ele que o pessoal diz que, esse cara está falando uma coisa que não é muito certa? É o tal que tem 20 artigos publicados sobre o assunto. Ele é professor titular de alergia alimentar da Escola de Medicina da Universidade de Grande Rio. Professor titular de pediatria e gastroenterologia pediátrica na Escola de Medicina da Universidade de Grande Rio. Ele é livre docente e doutor em pediatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é pós-doutor em gastroenterologia pediátrica na Wayne State University, Michigan, Estados Unidos. Ele é pós-doutor em imunologia no International Center for Interdisciplinary Studies of Immunology, na Georgetown University, Washington, Estados Unidos. Ele é fellow em imunologia na Georgetown University. Ele é fellow em gastroenterologia pediátrica na Universidade de Colorado. Ele é membro titular da Academia Nacional de Medicina. Vem cá, esse cara, ele não sabe o que está falando? É bom a gente estudar. Então, é uma coisa muito importante que todas as profissões, todos de todas as profissões entendam que nós temos que estar o tempo todo nos atualizando para saber o que está acontecendo na ciência que nós estamos trabalhando. Principalmente o médico, porque aí está lidando com a vida humana, está lidando com doença, está lidando com provocação de efeitos colaterais, caso a gente prescreva um remédio que tem efeitos colaterais e que não é tão necessário assim. Então é uma coisa séria, muito importante, nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Agora vamos ver uma coisa que nós falamos, o que provoca a tal da alergia alimentar, que acaba trazendo aumento nos sintomas do autismo e do TDAH. O que aumenta isso para que a gente possa evitar? Primeiro, a amamentação inadequada. Toda criança nasce com propensão a ter alergia. Só que, quando ela está sendo amamentada exclusivamente no leite materno, até os, 8 meses, segundo a Derbal Sabrá, até 8 meses, aí há uma transformação dessa propensão à alergia para a propensão a não ter alergia. Então, importantíssimo a amamentação exclusivamente pelo leite materno até 8 meses, tá? Outra coisa, o excesso de higiene. O excesso de higiene para a criança é um problema sério. Então, nós temos que evitar esse excesso de higiene. E uma das coisas sérias de evitar é tentar convencer as mães a terem parto normal. Porque o parto cesariano é muito higiênico, muito limpo. E o parto normal, ele prepara a criança com todas as bactérias necessárias a não ter mais alergia. E o uso indiscriminado de antibióticos, de fórmulas esterilizadas, de antiácidos, etc., também acaba destruindo a flora intestinal e destruindo a capacidade da criança de se acostumar com as coisas e acaba ficando alérgica. Então essas 3 coisas são importantes. O quê? Amamentação correta, exclusiva leite materno até 8 meses. Tentar convencer as mães a terem parto normal, evitar o excesso de higiene e não usar tanto, diminuir o uso de antibiótico, antiácido, etc. Ao primeiro sinal de golfada, de vômito da criança, é comum as pessoas darem um antiácido para a criança. Meu Deus do céu, vamos aguardar um pouquinho, vamos ver por que está golfando. Às vezes uma golfada é natural, e começar a dar antibióticos, começar a mexer com a flora intestinal da criança desde cedo, acaba causando um monte de alergia e intolerâncias alimentares que vai poder aumentar os sintomas da criança que tiver propensão a ser autista, TDAH, etc. Então, isso é super importante para nós recomendarmos a todas as mães essas coisas, tá? Então, esse foi o que nós comentamos na nossa entrada ao vivo na quarta-feira passada, e eu aproveito para lembrar para vocês que toda quarta-feira, às 21 horas, nós estaremos ao vivo pelo facebook.com/anderson.roberto com algum tema de interesse geral, para que nós possamos de forma interativa discutir sobre isso. A partir da próxima quarta-feira nós vamos ver se elegemos um tema só, para dar mais tempo de nós interagirmos, porque na hora que eu passei para o segundo tema, já tinha gente perguntando ainda sobre o primeiro,
E quando eu entrei no terceiro, tinha gente perguntando do primeiro e do segundo. Então vamos ver se a gente fica num tema só para poder ter uma interação melhor, ok? Então aguardo vocês na próxima quarta-feira, às 21 horas, pelo facebook.com/anderson.roberto. Um forte abraço e até lá.